Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para começar sua semana bem informada aqui no Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, dia 9 de abril. O programa está começando e te convido a conhecer os destaques desta edição. Fim da greve dos professores. Eles conseguiram um reajuste de 24%, parcelado em 3 vezes. Bebês mortos são trocados em funerária e o equívoco só é percebido quando a mãe de um deles abriu o caixão para se despedir. Ex-vereador de Iranduba é preso por estelionato. Edmilson Carneiro Neto é suspeito de dar golpes em aposentados. Vamos indiciar ele pela falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato e, a depender da situação, o furto qualificado aí mediante fraude. E ainda a Receita libera hoje consulta a restituição do lote residual do imposto de renda de 2008 a 2017. E no esporte, o Manaus é bicampeão do Amazonense de futebol. Tem ainda a notícia que marca o início da temporada dos Bumbais. Desde 2003, Garantido e Caprichoso se juntam para uma grande festa, o Planeta Boi. Isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, basta enviar uma mensagem na nossa rede social, vai lá no Facebook do Manhã no Ar e deixa o seu recadinho. Nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E 2 homens foram presos pela Polícia Civil suspeitos de participarem de um assalto a um frigorífico na capital. Um dos suspeitos que arquitetou o crime é parente do dono do estabelecimento. Um dos suspeitos que foi preso tem parentesco com um dos sócios do frigorífico que fica no bairro da Alvorada, Alderlan Lima, de 25 anos. Ele era considerado o braço direito do negócio, mas falhou a partir do momento que começou a passar informações privilegiadas para William da Silva, de 30 anos. Alderlan era bastante trabalhador e sempre estava no frigorífico, mas acabou passando essas informações para o William. Um assalto bem arquitetado. William teria contratado mais 2 homens que até o momento não foram identificados pela polícia. No dia do crime, eles aparecem em umas imagens que foram flagradas através das câmeras de segurança. Os 2 estão em uma motocicleta e passam o endereço onde um funcionário do frigorífico estava contando a verba do dia, né, doutor? A praticamente R$32 mil? Perfeitamente. Eles haviam acabado de fazer uma venda e recolhiam o dinheiro, equivalente a R$ 32.500, onde o Alderlan, sabendo dessa movimentação financeira e já teria entrado em contato com esse gerente financeiro, foi até o local e deu as informações privilegiadas para esses 2 indivíduos ainda não identificados, que agiram de forma bárbara, bruta, dando coronhadas na vítima e levando a quantia de R$ 32.500. Era o gerente que estava lá, né, doutor, no dia que eles chegaram nessa residência no Parque das Nações e efetuaram esse assalto? Perfeito. Era o gerente financeiro responsável pela movimentação, pela venda e recolhimento do dinheiro. Ele teria marcado, inclusive, com o Alderlan, às 13 horas, onde entregaria o dinheiro referente a 3 diárias do Alderlan. E a partir daí o Alderlan, com todas essas informações, sabendo desse recolhimento, né, até porque era um funcionário que já trabalhava há 10 anos na empresa, um sobrinho de um dos donos da empresa, acabou dando a informação privilegiada para o William, que é seu cunhado, e o William chamou esses 2 indivíduos, ainda não identificados. Tendo em vista que o William se reservou o direito constitucional de permanecer em silêncio e não quis relatar quem seriam esses suspeitos. Ele disse a motivação de cometer esse assalto justamente com um parente? Não, ele apenas se emocionou, chorou muito durante o seu depoimento, se mostrou arrependido, né, pediu desculpa e perdão para os familiares e não alegou o porquê que teria praticado esse crime. R$ 32.500. Foi esse o valor do dinheiro que eles roubaram. Esse dinheiro foi dividido entre os 4 suspeitos
William e Aderlan e mais 2 homens que participaram, que executaram o assalto. O dinheiro foi dividido entre eles e no momento desta operação, quando a vítima denunciou o caso, já que o assalto foi na última quinta-feira, a polícia conseguiu recolher aqui, essa quantia em dinheiro, R$16 mil. Uma outra quantia estava na conta de Aderlan, mas a polícia já conseguiu recuperar esse dinheiro. E é importante enfatizar que durante esta operação, quando os 2 foram presos, uma outra jovem que não tinha nada a ver com o caso do assalto acabou sendo presa. Ellen, de 18 anos, estava na casa de um dos suspeitos que participou desse assalto e foi presa com drogas, entre cocaína, ox e também maconha. Doutor, ela não tinha nada a ver com o caso e acabou sendo aí pega pela polícia por conta do trabalho mal sucedido do namorado, é isso? Perfeitamente. Apesar de já ter participação em outros roubos, né, de veículo, como nós constatamos em fevereiro, onde ela foi presa, ela não tinha nada a ver com esse roubo especificamente, mas carregava uma quantidade em droga, eram 7 porções médias de cocaína, maconha e ox, e juntamente com um dos suspeitos desse crime, e também não quis identificá-lo, né? Se reservou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Tá aí, o Aderlan e o William foram presos, a Ellen foi presa por um outro crime, tráfico de drogas, vai responder por isso. A polícia conseguiu recuperar todo esse dinheiro aqui, Agora a operação continua e a polícia está em busca dos outros 2 suspeitos que cometeram também este assalto, que foi comandado pelo sobrinho do proprietário. E o ex-vereador de Iranduba foi preso por aplicar golpes em aposentados. A polícia estima que ele conseguiu lucrar cerca de R$200 mil e é considerado um dos maiores estelionatários do Amazonas. Edmilson Carneiro Neto, de 62 anos, é ex-vereador de Iranduba e agora ele é considerado um dos maiores estelionatários aqui do Amazonas. Isso porque ele aplicava golpes em aposentados. As investigações iniciaram depois de que uma vítima registrou o boletim de ocorrência e por causa dos golpes de Edmilson, essa vítima teve um prejuízo quase de R$50 mil. Quem vai falar um pouco melhor sobre esse caso é o delegado Cícero Túlio. Delegado, como que Edmilson agiu? Bem, o Edmilson já é um velho conhecido da Polícia Civil, né? Ele já responde 4 processos por estelionato, já havia sido preso em flagrante em 2014 e o modus operandi dele, ele consegue capturar informações constantes dos registros de aposentados no INSS. Com base nesses registros do INSS, ele falsifica documentações, consegue abrir contas telefônicas para que sejam gerados comprovantes de residência e com esses documentos ele consegue abrir contas bancárias, faz a portabilidade do benefício de aposentadoria dessas vítimas para essa nova conta bancária que ele abre. E aí, de posse já do cartão de crédito e cartão de saque da conta, ele efetua saques e realiza aí diversos contratos de cheque especial e empréstimos consignados. Nós conseguimos aí coletar as informações junto à unidade financeira onde foi aberta a conta corrente, conseguimos imagens das câmeras de vigilância dessa agência bancária, conseguimos também rastrear as compras que ele fez numa grande concessionária de veículos aqui em Manaus e com base nessas informações no trabalho investigativo da equipe de policiais aqui do 14º DIP, com apoio do 13º DIP lá, na pessoa do Dr. Raul e de sua equipe de investigação, conseguimos aí fazer o cruzamento desses dados e identificar que se tratava do Edmilson Carneiro, um velho conhecido da Polícia Civil. Quando finalizarmos o nosso procedimento aqui, possivelmente vamos indiciar ele pela falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato e, a depender da situação, um furto qualificado aí mediante fraude. A polícia encontrou na residência dele vários documentos, como certidão de nascimento, carteira nacional de habilitação, RG e também várias fotos. E nós conversamos com Edmilson e ele nega todo o crime. Ele disse que em 2014 mesmo ele cometeu o crime de estelionato, mas dessa vez ele nega tudo. Dessa vez eu não tenho culpa. Eu emprestei um cartão meu da Caixa, com cidadão de nome de Elias, que queria sacar R$3 mil, dia de sábado, aleluia. Aí disse assim, me empresta para mim depositar esse dinheiro, para você pegar para mim, teu cartão, eu agarrei e emprestei. Depois disso, minha conta foi bloqueada e eu não tenho culpa nenhuma. 5 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas no bairro da União. As drogas apreendidas tinham até embalagens personalizadas.
Um dos maiores traficantes de drogas da cidade foi preso na tarde da última sexta-feira, que esse homem que você vê na imagem, o Andreso, conhecido como Bicão. Ele foi preso no bairro Jorge Teixeira, na casa dele. Os policiais fizeram uma campana e aguardaram o momento exato de fazer a revista. Um homem chegou até a casa dele em uma motocicleta para receber uma sacola. Foi nesse momento que os policiais aproveitaram para fazer a revista. O Bigão, ele é bastante conhecido aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia, porque outros traficantes que já foram flagranteados sempre citam o nome dele. Ele é bastante conhecido por ser um dos maiores distribuidores de drogas, né, delegado? Isso, na área da circunscrição do 12º DIP, né, a gente pode dizer que ele é um dos maiores, né? Nós tivemos nos últimos 6 meses cerca de 5 prisões em que as pessoas presas delataram o Bigão como sendo seu fornecedor de entorpecente. O Bigão morava aqui no Parque das Nações, né? Ele tinha uma residência aqui e ele se mudou após ser preso, já não é a primeira vez que ele está sendo preso, ele foi preso, se mudou e aí ele continuava fornecendo a droga, porém nós não tínhamos o local onde ele estava morando. Nos processos judiciais dele, ele dava o endereço daqui, mas ele não ficava aqui na residência. Então nós demoramos esse tempo, esses 6 meses aproximadamente, até que a gente conseguiu identificar o local onde ele está morando. Só que essa história não termina aí. Os policiais tinham em mãos uma segunda informação de que no bairro da União funcionava um laboratório de drogas dentro de uma residência. Os policiais foram até lá e conseguiram prender em flagrante esses 4 elementos aqui. Na verdade, se trata de uma organização criminosa. Os policiais dentro dessa residência conseguiram apreender essa grande quantidade de entorpecentes, oxi, cocaína, um crime muito bem organizado, porque essas drogas tem até identificação e o valor também. Família Holandês, ao que tudo indica, delegado, se trata de uma nova facção criminosa? Isso é uma facção criminosa que, com atuação, né, aqui na Zona Centro-Sul, né, o bairro da União, ele já tem uma fama, né, de distribuição de entorpecente. Então, muitas das vezes, eles repassam de lá para o bairro da União, ou do bairro da União para o Mundo Novo, do bairro da União para o Parque das Nações. Então, a gente conseguiu identificar, né, já haviam outras facções no bairro da União que já não estão mais atuando, e agora o bonde do Holandês, a família do Holandês, é quem encontra-se comandando, né, essa distribuição e essa venda de entorpecentes. Os policiais conseguiram apreender essa grande quantidade de drogas, como já citamos. No momento da revista, desse flagrante, esses 4 homens aqui estavam trabalhando. Eles estavam embalando todos esses entorpecentes, inclusive 2 deles tentaram fugir na hora dessa revista. Isso, nós já tínhamos essa informação, né, estávamos trabalhando nela e com a possibilidade de que estivessem diversas pessoas dentro da residência, né, nós montamos uma estratégia de entrada, né, e conseguimos evitar quando 2 elementos tentaram se evadir, fugindo pela janela, né, pulando pela janela. Então, como nossos policiais já estavam posicionados, eles conseguiram contê-los e flagranteá-los aí quando estavam embalando o entorpecente. Todos eles já são bem conhecidos por estarem envolvidos com o tráfico de drogas aqui na cidade. Um deles, inclusive, usa tornozeleira eletrônica. Todos têm passagem pela polícia? Isso, provavelmente todos têm passagem, né? A grande maioria que a gente já conseguiu identificar, sim. Né? E a gente pode ressaltar que um deles estava saindo, né, do sistema penitenciário com a tornozeleira eletrônica, né? Porque ele se encontrava no regime semiaberto e aí ele saiu de lá, ao invés de buscar uma nova vida, um novo caminho, né, a ressocialização que se busca com o direito penal, ele resolveu voltar para o mundo do crime. E durante a madrugada de domingo, 5 homens encapuzados invadiram uma casa na Cidade Nova. De acordo com a polícia, pelo menos 100 tiros foram disparados. A família que estava no local foi atingida. Um homem morreu, uma mulher e uma criança ficaram feridas. A família morava em uma kitnet aqui na Cidade Nova e na madrugada desse domingo, 5 homens desceram essa escada, fizeram esse caminho aqui que dá acesso à residência onde a família morava. Eles pararam aqui em frente à porta e dispararam na fechadura para poder arrombar a casa. Os homens entraram aqui na residência, e eles foram direto no quarto onde a família dormia.
A cena do crime ainda está aqui, muito sangue aqui no local. A vítima foi Mardison Oliveira, de 22 anos. Aqui na porta do quarto, onde a família dormia, ainda tem as marcas dos disparos. Vocês podem ver aqui, ó, que foram muitos disparos. A família dormia aqui neste quarto. Os três, a mãe, identificada como Caroline da Silva, de 19 anos, e a vítima Mardison de Oliveira, de 22, e o filho dos dois, uma criança de 1 ano. Eles estavam dormindo aqui neste local e os homens dispararam. Mardison morreu aqui no local. Já a Caroline, ela foi atingida, mas sobreviveu, foi levada ao hospital. E a criança, a bebê de 1 ano, que foi atingida com um tiro no rosto, ela foi levada para o hospital e pronto-socorro Joãozinho, na zona leste da cidade. Ela passou por um procedimento cirúrgico e foi internada na UTI em estado grave. Os familiares vieram aqui na casa onde a família morava e levaram todos os móveis. Mardison Oliveira, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, então esse pode ter sido o motivo do crime. A polícia vai continuar as investigações para identificar quem foram essas pessoas que invadiram a residência da família e dispararam contra os três. E 3 envolvidos na morte de um advogado em Manacapuru são presos. O crime aconteceu no mês passado e, de acordo com os suspeitos, teria sido por causa de uma dívida. Mas a vítima não era o advogado. Quem tem os detalhes desse caso é o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, muito bom dia para você. Conta pra gente o desfecho desse caso que terminou com essa morte. Bom dia, Adriane. Boa segunda-feira para você e para todos que assistem a gente. Bom, o advogado Marcelo Cunha foi morto no dia 14 de março e a polícia conseguiu prender esses suspeitos quase 15 dias depois desse assassinato, mas só divulgou agora para a imprensa por conta do desfecho dessas investigações. Os suspeitos de terem matado o Marcelo Cunha são Samuel da Costa Matos, o irmão de Samuel, José Daniel Costa Matos e Tiago Azevedo Freitas. Os 3 são esses suspeitos. Segundo informações aí, 2 ainda seguem foragidos, no caso, os pistoleiros de terem assassinado o rapaz. Na verdade, o advogado foi morto por engano, como você falou, Adriane, porque, na verdade, o outro rapaz que estava com o advogado, identificado apenas como Augusto, era o alvo desses 2 pistoleiros. O que aconteceu era o seguinte: depois que o rapaz, no caso, o Augusto, estava lá conversando com o Marcelo e os 2 pistoleiros chegaram e atingiram o Marcelo, que infelizmente morreu na hora, e também o Augusto com disparos na costa, ele sobreviveu ao atentado e depois falou para a polícia o seguinte, que estava devendo dinheiro para o Samuel, que trabalhavam juntos e que tinha essa dívida com o Samuel e que pegou um carro da empresa de garantia e depois foi embora. Depois, o Samuel contratou um cara identificado como Parese, um box, e também um adolescente de 17 anos. E depois disso, foi até o local onde o Augusto estava na noite, no caso, dia 14 de março, e efetuou esse crime. Ele confessou e agora está preso na delegacia de Manacapuru. E o outro rapaz, no caso, o Augusto, está aí sob proteção da polícia. Ainda não se sabe dos outros 2 foragidos, porque a gente sabe que a polícia está à procura. Adriane Diniz. Ok, Danilo, a gente vai continuar acompanhando, né, para ver o desfecho dessa história, se ainda há mais alguma prisão a ser feita ou não. Agora, Danilo, a polícia já tem pistas do paradeiro do adolescente que foi levado à força na última sexta-feira, né? Ele estava na frente da casa dele quando foi levado, colocado em um carro. Alguém já tem alguma informação do que teria acontecido com esse rapaz? Então, informações do paradeiro desse adolescente, na verdade, o nome dele foi identificado como Vasconcelos, é o Cristóvão Vasconcelos. Esse adolescente, ele estava na frente da casa dele, como você falou, e um grupo de pelo menos 5 pessoas chegou dentro, na verdade, da casa, ele estava bem na frente, existe um quintal, um vão, onde tem uma grade, mas eles invadiram, tiraram essa grade e tiraram lá o Cristóvão da casa, que estava conversando com a família dele no momento que ele foi levado pelo grupo. E em seguida, lá na Rua 11, no bairro da Alvorada, muitas pessoas ficaram desesperadas porque esse grupo estava armado e que poderia matá-lo a qualquer momento. Mas em vez
Em vez disso, ao invés disso, no caso, eles levaram esse adolescente até um local desconhecido, né? Houve ali um sequestro. A mãe desse rapaz, do Cristóvão, uma dona de casa, foi à delegacia especializada em homicídios e sequestros no último domingo. E ela, desesperada, gritava para os investigadores. A gente sabe que em regime de plantão há apenas 2 investigadores na delegacia que não puderam fazer muita coisa. Disseram para ela voltar nessa segunda para poder realmente começar essas investigações para saber caso, né, o adolescente Cristóvão já esteja morto ou não, em que infelizmente é o que a família acredita, porque como ele sumiu na noite de sexta-feira, isso tudo que eu acabei de contar para vocês foi às 11 horas da noite de sexta-feira, até o meio-dia, né, de domingo, que foi o último momento em que a nossa produção entrou em contato com a família para tentar saber do paradeiro do rapaz. Até o momento ele ainda não tinha sido encontrado. Inclusive, nossa produção do Manhã no Ar também contactou o Instituto Médico Legal, hospitais, para saber se o rapaz já tinha sido encontrado e até mesmo a própria polícia, mas até agora, Adriane Diniz, nenhuma informação. Delegacia especializada em homicídios e sequestros continua esse caso, né, investigando, assim como também os outros casos que aconteceram nesse fim de semana, que foi também bastante violento, viu? E as imagens são muito impressionantes, né, Danilo? A gente acabou de mostrar aqui a hora que esse rapaz, esse adolescente é apreendido e levado nesse veículo e eles... A rua estava com um movimento muito intenso, ninguém levou em consideração isso, né? E foi simplesmente os homens o colocaram no carro e o levaram, né? De acordo com as informações da polícia, o rapaz já tinha passagem, né? Envolvimento com roubo e com tráfico, não se sabe de fato qual a motivação desse crime. O último crime que ele teria cometido e sido identificado foi o roubo de uma motocicleta. E agora o rapaz foi levado e não se tem informação nenhuma. Se alguém tiver alguma informação do paradeiro desse adolescente, pode entrar em contato com a polícia que está investigando o caso, está em busca de uma solução sobre esse crime, né, que foi cometido na frente dos vizinhos, das pessoas que circulavam ali pela rua. Muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E um adolescente foi apreendido com vários objetos roubados depois de uma perseguição policial no bairro Adrianópolis. Durante o trajeto, os suspeitos ainda chegaram a colidir com vários veículos. 2 deles conseguiram fugir. Antes de o adolescente ser apreendido pela polícia, ele estava em um carro parado na rua Rio Purus, no bairro Vieira Alves, com 2 homens até então não identificados pela polícia. A equipe da 22ª SICOM fazia um patrulhamento de rotina naquela região e percebeu o carro em atitude suspeita. Os policiais desceram da viatura e bateram no vidro do motorista. Exigiram que todos saíssem do carro. Só que o motorista, em vez de fazer isso, acelerou o carro na tentativa de atropelar os policiais e logo depois fugiu aqui para a Avenida Maceió. Eles pegaram essa rotatória que fica bem na frente da Fundação Dr. Thomas. E no momento do desespero, da fuga, eles bateram naquele poste que já está sendo trocado. Houve essa perseguição e esses bandidos bateram também em vários carros aqui na rotatória. Eles pararam aqui na frente da Fundação Dr. Thomas e 2 bandidos fugiram. O adolescente de 15 anos foi pego pela polícia e apreendido. Dentro do carro, os policiais encontraram vários objetos. Segundo o adolescente, eles teriam roubado esses objetos de um estabelecimento no bairro Vieira Alves. A polícia conseguiu apreender um revólver, uma televisão, apreendeu também uma impressora e também outros objetos e até um documento de identidade. O adolescente de 15 anos foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e agora deve colaborar com a polícia para tentar localizar os outros suspeitos. E em Parintins, moradores do bairro Jacareacanga reclamam da situação precária das ruas. E olha só, a comunidade pretende até fazer uma competição de bicicross nas vias, caso o poder público não atenda às reivindicações. A nossa equipe veio aqui ao bairro Jacareacanga, na zona oeste de Parintins, para mostrar a situação da infraestrutura do bairro a pedidos de moradores que está em situação precária. Para se ter uma ideia, essa via que se chamava Rua dos Cabos e Soldados, agora está se chamando Rua Rally Garcia 3, porque realmente se parece um rally. Tem lama, buraco, obstáculos é o que não faltam para os moradores.
E quando chove, a situação piora. E além do Rally Garcia 3, também tem o Rally Garcia 1 e o Rally Garcia 2. E os moradores Estevão Bartoli e José Maria Valente já estão revoltados com tudo isso. Faz 8 anos já que a gente está lutando, já são 3 abaixo-assinados que foram feitos. E é isso, o bairro ele consta no plano diretor, ele é um bairro que foi permitido pela Câmara dos Vereadores e foi outorgado pelo prefeito. Então estaria tanto no plano diretor da cidade sendo contemplado que deveria ter melhoria de infraestrutura. Tá? Então, você deixando de fazer melhorias nesse bairro, você incentiva que a gente ocupe áreas mais periféricas da cidade e que não seria uma maneira sustentável da gente expandir o município, porque você vai ter que levar água para bairros mais longínquos, saneamento básico, coleta de lixo e policiamento para bairros que são muito distantes. E deixando esse bairro, que já está na continuidade do Itaúna 1 e 2, sem infraestrutura. Então é um erro grande, um erro de planejamento e uma falta de boa vontade de quem acha que é gestor aí, né? Parece que aqui em Parintins não tem prefeito, não tem secretário, ou se tem, eles não andam aqui pelo bairro, porque esse é um bairro nobre, Jacareacanga é um bairro nobre, onde tem uma UFAM, uma universidade, nós temos o Sesc Lê aqui perto, então nós aguardamos o prefeito fazer um embelezamento do bairro. Se ele não tem ideia, pode falar comigo e com o professor Estevão, que a gente dá ideia para ele, tá? Para aproveitar esse dinheirão que vem aqui para Parintins e é jogado pelo ralo. Eles ressaltam que se até o dia 1º de maio o prefeito Bigacia e a Secretaria Municipal de Obras não tomar nenhuma providência, os moradores vão fazer a primeira competição de bicicross e motocross aqui do Jacareacanga. E realmente, rally é o que não falta para esse tipo de competição. E, inclusive, as inscrições já estão abertas. Uma forma de protesto bem-humorado, um rally, porque é só lama que a gente vive aqui, né? Mais de 10 anos aqui na lama, abandono total aí do poder público. E para rally a pista está boa, né? O espaço está aberto aqui para a Prefeitura de Parintins se manifestar a respeito desse problema aí no bairro Jacareacanga, que precisa de urgentes reparos. E agora a gente tem informação do trânsito ao vivo. Vem comigo, vamos acompanhar aqui o nosso drone que está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Torquato Tapajós. Estamos aqui na saída da Max Teixeira para acesso a Torquato Tapajós. O trânsito ainda flui com tranquilidade nesse exato momento, né? Quem sai da Zona Norte, também da Zona Oeste, ali da área do Tarumã, Santa Etelvina, não tem dificuldades para acessar o centro da cidade. No sentido oposto, a tranquilidade é maior ainda para quem segue para a Max Teixeira, né? Para quem segue para a Cidade Nova. Quem vai saindo aqui no sentido centro da cidade tem um fluxo moderado, fluxo normal para o horário. Quem já está acostumado a sair pela Avenida Torquato Tapajós de manhã cedo já percebe aí que o trânsito flui, tem bastante veículo, mas é um trânsito normal. Principalmente porque algumas escolas que estavam em greve já voltam a funcionar hoje, né? Existe ainda um entendimento confuso, que a gente vai trazer detalhes para vocês daqui a pouco sobre o fim da greve dos professores, mas algumas escolas já estão aí recebendo os alunos nessa segunda-feira. Então o trânsito é intenso, porém normal para o horário na Torquato Tapajós, que costuma ter um trânsito muito carregado todas as manhãs, né? Quem vem no sentido oposto não enfrenta dificuldades. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outra área que o Alex Gomes está operando o nosso drone aqui nas principais ruas da cidade. Porque agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho volta falando do caso de 2 bebês que tiveram os corpos trocados pela funerária. E a gente mostra ainda que o ex-secretário, irmão do ex-governador José Melo, Evandro Melo, está sem visitas e sem banho de sol. É um instante só, não saia daí.